Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezia. A vaga de imigrante vai ficar mais disputada. A gente vai analisar diversos pontos e mostrar para você que está cada vez mais disputada uma vaga de imigração. Meu nome é Guilherme, eu irei conversar com meu irmão Caio, que está a 1 metro, meio metro, 30 centímetros de mim. Foi uma intro tipo podcast, Tipo né? podcast. A gente está no final do verão, está 10 graus porque não tem sol. Quando o sol desaparece, dá 10 graus. E vamos falar sobre isso, Caio. Vamos. Perguntando para você, Caio. Sim. Se eu quiser imigrar do Brasil somando pontos no meu perfil, eu consigo somar pontos, ficar acima na nota de corte, vai ficar mais disputado? Vai ficar mais disputado, Guilherme. Se eu quiser uma vaga de emprego do Brasil, a tendência também é cada vez mais ter pessoas disputando a vaga? A gente está vendo que está mais disputado também. Agora o plano B, eu quero fazer uma faculdade no Canadá. Nossa, isso... a gente viu nos últimos meses como aumentou essa questão de estudante internacional no Canadá. A gente vai comentar sobre isso e como que está disputado. A gente vai inclusive dar um exemplo, experiência própria nossa, recente do que está acontecendo a respeito de estudante internacional, né? Vai ficar mais disputado, vamos analisar agora esses pontos e dar a solução. Como que você deve navegar nessa mudança, está acontecendo diversas mudanças na imigração canadense e no Canadá. Vamos falar sobre isso, cara. O primeiro ponto é, uma coisa é o Canadá falar assim, a gente está abrindo o número de vagas. Quantas vezes aqui no canal a gente falou assim, o Canadá está aumentando as cotas de imigração, mas isso não é o suficiente, porque o interesse pelo Canadá é algo incontrolável. Eu quero ir para o Canadá, ninguém me segura. Sim, não é isso? Porque se você for analisar, uma coisa que a gente sempre analisou é a quantidade de pessoas que estão cadastradas na base de dados do Express Entry, né? A gente sempre observou esse número. E se você olhar atualmente, está em 211 mil pessoas. No início do ano estava em 243 mil pessoas. Daí você fala assim, não, mas caiu. Isso significa que o interesse pelo Canadá diminuiu, porque se você for observar a quantidade de pessoas, é coisa de número de 2 anos atrás. Só que a quantidade de trabalhadores estrangeiros e a quantidade de estudantes internacionais que vieram para o Canadá, que estão aqui, que estão vindo para cá, é um número absurdo, entendeu? Porque quando você olha, você fala assim, então a diferença de pessoas cadastradas no Express Entry é 30 mil pessoas, do início do ano até agora, menos, né? Só que a gente está falando, quando a gente fala de estudante internacional, trabalhador estrangeiro, a gente está falando de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, que é o que a gente está vendo acontecer. Então, assim, essa diferença que teve no Express Entry é irrelevante à proporção que você tem aí, entendeu? A quantidade de pessoas vindo para cá ainda é muito grande. Você não acha que é porque as pessoas perceberam assim, por que eu preciso me cadastrar, ter o meu perfil, somar os pontos, passar na nota de corte e conseguir migrar para o Canadá, se eu posso vir conseguir um emprego, vir fazer uma faculdade, eu não preciso necessariamente passar pelo sistema de pontos. Então o que a gente viu acontecer é isso, tem muita gente que realmente queria vir para o Canadá, que quer vir para o Canadá, que começou a fazer um shift. Mudar. Falou assim, você quer saber? Eu não vou ficar na base de dados do Express. Para quê? Para ficar torcendo para ser chamado? Torcendo para a nota de corte baixar? Torcendo para chamar o meu perfil? Torcendo para receber um convite de uma província? Não. Entendeu? Eu vou então, pelos outros planos. Né? Agora um ponto que a gente tem recebido muitas mensagens, a gente tem visto muito conteúdo sobre isso, que é uma outra coisa que está cada vez mais disputado no Canadá, e principalmente nos últimos 2 anos, é a questão de custo de vida. O que a gente viu nos últimos anos o Canadá chamou muitos imigrantes. E quando você chama muitos imigrantes, você chama também a base de imigrantes que tem menos dinheiro, menos perfil, que nem a gente quando veio para o Canadá. Eu não sabia falar inglês e tinha pouco dinheiro. Você chama mais dessa base, que é a base que a gente veio. E eles até aumentaram a quantidade de pessoas, às vezes em profissões não tão com o que eles chamam de skilled. Que precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação. Sim, às vezes trabalho mais de entrada, tudo. Então, muito estudante internacional, muito trabalhador, abriu muito a cota para esse tipo de trabalhador. Aí, desculpa, eu te cortei. Não, assim, só para fechar o raciocínio, muita gente já está por dentro disso. O que acontece? Você tem muitas pessoas com orçamento bem reduzido, foi quando a gente chegou aqui no Canadá, buscando pelas as moradias mais baratas. Então você vai para Vancouver, que é um lugar caro, a disputa por moradia mais barata é muito grande. Você vai para Toronto, a mesma coisa, mesmo aqui em Calgary. A disputa por moradias as mais baratas, as moradias assim, 1 dormitório, 2 dormitórios,
aumentou muito. E é por isso que a gente está vendo muitas pessoas reclamando, pô, tá difícil procurar por vaga de por um aluguel, né, um apartamento. É mais por causa disso, não é porque não tem, é que tem uma disputa muito grande de Nos pessoas. últimos anos, o Canadá triplicou a quantidade de estudantes internacionais aqui. E qual que é assim, o principal ponto, o perfil, a condição que o estudante internacional tem, na maioria das vezes, na grande parte dos casos, a pessoa ela tem que economizar, porque enquanto ela está estudando, ela não pode trabalhar às vezes, né, período integral devido a grade horária, tudo, você sabe, né? Você chega aqui, você quer também estudar, você precisa, né, você precisa ir bem no college também, você precisa passar, e você não tem aquele tempo para realmente focar na parte profissional. Então, assim, o que a gente viu acontecer é isso. O estudante internacional triplicou e daí tem essa disputa por lugares mais baratos, apartamentos de um quarto, né, casas menores, etc. Né? E sabe o que é engraçado? A gente recebe, quando que vocês vão falar sobre o negócio do custo de vida? O Canadá não é mais o mesmo, o Canadá está meio caro agora. A verdade é a seguinte, quem segue a gente foi o primeiro canal antes da pandemia a já falar assim, ó, as grandes cidades do Canadá, principalmente Vancouver, Toronto, vão ficar impraticáveis. O nosso vídeo mais assistido aqui no canal do YouTube, basta você ir no mais popular, não vá para Vancouver, não vá para Toronto, e é vídeo assim de anos e anos atrás, porque a gente já estava vendo essa tendência. Quanto mais o Canadá chama de imigrantes, mais você tem esse tipo de problema de moradia. Né? Então, assim, você que está querendo vir para o Canadá, duas coisas. Venha com mais dinheiro, aí tem gente falando assim, pô, mas aí não dá, você está querendo exigir muito. Tá bom, considere as cidades mais baratas, considere centros que o custo de vida não é tão alto, centros que tem menos imigrante aterrissando agora, que aí você vai disputar com menos pessoas, né? Uma moradia mais acessível, né? Isso mais do que nunca, né? Assim, a gente fala isso há muitos anos. Então, hoje em dia... Porque, sabe por quê? Às vezes a pessoa acha que, não, mas comigo vai ser diferente. Ou comigo eu tenho os contatos, ou eu vou conseguir, ou eu vou morar um pouco mais afastado. Daí a pessoa chega e assim, a gente vê isso acontecer com frequência. E a pessoa fala assim, nossa, eu não esperava que isso ia acontecer. É sempre assim, né? Eu decidi ir para Vancouver porque tinha uma promoção lá de um college. Tá muito barato. Só que daí você vai ver o que vai acontecer. Então assim, Vancouver e Toronto, só se você tiver muito dinheiro, entendeu? Sim, de não precisar se preocupar. Ou se você é jovem, você quer morar com um monte de estudantes. Sim, como a gente festa, falou, exatamente. Esse perfil ainda, Vancouver e Toronto ainda é interessante por causa disso. Você não precisa de carro, você vai morar numa república de estudantes, etc. Aí é um outro perfil. Mas a maior parte das pessoas que assistem são famílias, casais, às vezes com filho, não, uma boa parte com filho. Né? Caio, agora vamos para o ponto número 3, que a gente está falando dessa questão dessas mudanças. Né? A gente está vendo, e você já comentou isso, mas assim, para fechar isso, a gente está vendo um número cada vez maior de estudantes internacionais no Canadá. Por causa disso, o Canadá está querendo dar cada vez mais chance para quem vem fazer uma faculdade. Quem vem fazer faculdade no Canadá tem chance de trabalhar, de fazer network, trabalhar enquanto estuda. O marido, dependendo da faculdade, o marido ou a esposa pode ainda trabalhar enquanto você estuda. Quer dizer, as oportunidades para estudantes internacionais são imensas. E por causa disso, né, nos últimos anos a gente está vendo o gráfico fazendo assim, né, Caio? De estudante internacional, né? Foi impressionante. E a gente está vendo isso a gente inclusive expandiu a nossa equipe por causa disso. A quantidade de pessoas vindo estudar aqui no Canadá. E sabe o que assim, o interessante também, a gente sempre comentou que você tem que fazer, se você quer vir estudar aqui, você tem que fazer com antecedência as coisas. Pesquisa, aplicação, tudo. Hoje em dia, isso é assim, mais importante ainda. A gente está atualmente processando matrículas para o pessoal que vai vir em setembro do ano que vem. Para o início das aulas em setembro do ano que vem. Ou seja, um ano de antecedência o pessoal está já fazendo. E tem programa que inclusive não tem mais vaga. Olha só como que está hoje em dia disputada essa parte de college. Nos últimos anos foi aumentando essa disputa, tudo. Mas assim, hoje em dia... Sabe por quê? Uma coisa é o Canadá falar assim, ó, a gente vai chamar 30 mil pessoas na imigração. Você fala, não, se é 30 a mais, se é 50 a mais, se é 100 mil a mais, você fala assim, pô, não falta lugar aqui, veja a quantidade de terra que tem no Canadá, né? Agora, college... Tem petróleo? Você acha que se eu fizer um buraco aqui, talvez eu consigo petróleo? Porque a gente está andando sobre petróleo. As maiores reservas mundiais de petróleo estão aqui onde a gente está andando. Daí você fala assim, com imigração, a cota ela pode ter essa variação, pode chamar mais, menos. Só que para college não tem isso. College vai estudar numa faculdade, um curso, ele tem tem 100 vagas.
Entendeu? Ah, vamos aumentar para 150. Entendeu? 150, 50 pessoas. Então, assim, o college realmente, para você estudar aqui, tem um limite de vagas que, devido ao interesse das pessoas, acaba rápido. Mas sabe o que está acontecendo? Tem college mais baratos, principalmente colleges privados, que eles estão vendo isso, eles estão falando assim, quer saber? Vamos criar uma carteira beliche? Eu sento aqui, você senta aqui e a gente dá aula. Assim, brincadeiras à parte. Está tendo uma superlotação em colleges mais baratos. Sim. E o governo já falou, se isso continuar, a gente vai começar a limitar o número de colleges e talvez também o número de estudantes internacionais por ano no Canadá. Vai ter que ter uma limitação, porque o Canadá já está trabalhando próximo do limite da capacidade. Eu acho que já está no limite hoje em dia, já está. Porque tem curso que se você quer vir estudar aqui em 2000 e... Você já sei lá, 24, 25, você já tem que sabe, agilizando já, sabe? Já está com nível de inglês para você poder, sabe, a sua matrícula ser processada, né, rápido, para não ter problema na aplicação. Porque às vezes, no passado, às vezes a pessoa ela aplicava, como ainda tinha, às vezes, 1 ano, a pessoa fala assim, não, eu vou atingir o meu nível de inglês, daí eu mando pro college até essa data. Só que hoje em dia, assim, você tem que estar com tudo pronto, entendeu? Então por isso que quando ele fala assim, negócio de estudar inglês, às vezes a pessoa, é normal a pessoa tá no Brasil ainda, a pessoa fala assim, não, eu vou pro Canadá daqui 1 ano, 1 ano e meio. Então, você tenta dar uma adiada no estudo do inglês, né? Você vai adiando, né? Eu fiz isso. Porque não é uma coisa legal, não é uma coisa divertida. Falar assim, hoje eu vou estudar inglês, né? It's not nice. Gostou? Gostou? Tô estudando inglês até hoje. Né? Tô tentando tirar o sotaque. Eu tô há quase 20 anos no Canadá, meu filho fica tirando sarro. Você fala muito sotaque. Então assim, hoje mais do que importante é você dar esse gás no inglês, né? É por isso que o quê? Foi ano passado, ou 1 ano e meio atrás, que a gente adicionou na área VIP um curso de inglês, curso de preparatório para o IELTS. A gente tem mais de 150 aulas de inglês na área VIP, com PDF e tudo. Né? No novo área VIP Assiste, você pode treinar a parte de listening, sabe, com áudios. A gente investiu nessa parte de inglês porque a gente sabe que é um fator assim que normalmente as pessoas tentam adiar o máximo possível, só que hoje em dia você tem que tentar adiantar isso. Não tem como se esconder do fator inglês, né? Então eu até gostaria de lembrar, você que está falando assim, poxa, eu não sabia que está tão concorrido uma vaga numa faculdade e eu já faço parte da área VIP, eu já sou cliente dos Irmãos Preza. Então entre agora, a gente pode colocar o link na descrição, entre agora, fale com a nossa equipe. Caio, a gente trabalha com faculdades aqui em Alberta? A gente trabalha com faculdades aqui em Alberta. Eu já sei que você vai perguntar, Guilherme. Ontário? Ontário. Eu quero ir para Ontário. Sim, Ontário. Vancouver, que tem o melhor clima. Vancouver, sim, também. 10 províncias do Canadá, a gente trabalha. Até para os territórios do norte, se você quiser ir. Você pode estudar. Você pode ir. Então, entra agora dentro da área VIP. A gente tem uma plataforma exclusiva com os melhores faculdades nas 10 províncias e territórios do Canadá. A gente pode te ajudar. E se você ainda não faz parte da área VIP, a gente vai abrir inscrições no dia 14 de setembro de 2023. 14 de setembro de 2023, quinta-feira. Basta se inscrever em planocanadá.com que você ainda recebe 2 aulas gratuitas que vai te introduzir não somente no nosso trabalho, mas tudo que você precisa saber de essencial a respeito do Plano Canadá. Tudo isso que a gente estava conversando agora, você vai receber semana que vem. Essa parte de onde que eu moro, quanto custa, a bicicleta tá vindo. Onde que eu moro, quanto custa, emprego em demanda, programas de imigração por região, tudo isso a gente vai cobrir nessa aula gratuita da semana que vem. Só uma observação, a gente não está num parque, só que é um bairro, só que é tão grande, é tudo tão espaçoso aqui no Canadá, principalmente na região de Calgary, que esse bairro ele se dá o luxo de ter uma mini florestinha, né? É bem legal aqui, ó. Tem tudo dentro desse bairro. Tem, né? Dá para ver as casas lá em cima. Tem o Arbor Lake, Arbor Lake, muito bonito, né, cara? Olha as casas, ficam no meio da florestinha aqui. Bem legal. Bonito aqui, né? A gente está em Calgary, para quem caiu agora no nosso canal, né? A gente mora em Calgary. E, Caio, agora vamos falar sobre um aspecto muito importante, assim, para fechar. É mais assim um pano de fundo. Sim. A questão da política. O Canadá, isso são pesquisas que mostram que o Canadá existe uma grande chance de mudar o governo federal. Aqui em Alberta já teve eleição, né? Cada província tem o seu próprio governo, mas o governo federal, segundo pesquisas, existe um risco desse governo mudar. Sim. Pode ser que aconteça semana que vem, daqui 2 meses, porque aqui no Canadá é diferente a eleição. Sim, Ou pode ser que aconteça na próxima eleição, que já está marcada, né, para daqui 2 anos. Mais ou menos 2 anos. Né? Então, o ponto é o seguinte, a gente não está aqui dizendo que vai mudar, se não vai mudar, mas se mudar, existe uma considerável probabilidade disso acontecer, isso vai afetar a imigração.
Isso provavelmente... Talvez vai ser o maior impacto que você pode ter na imigração nos últimos anos. Talvez, provavelmente. Então a gente não está falando de que a imigração vai ficar mais disputada, o Plano Canadá vai ficar mais disputada. Se isso acontecer, agora é o melhor momento de você começar o Plano Canadá, que isso não aconteceu. Então, Caio, vamos fazer uma análise do que pode acontecer se o governo mudar, ou seja, o governo atual sair e entrar o governo conservador que está na frente das pesquisas, né? E a gente está até analisando o que o governo faria, né? O que o governo poderia fazer. Uma das coisas é, a pessoa não pode mais vir como turista para procurar emprego no Canadá. A gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas não é simples de um governo mudar e falar assim, ó, acabou esse negócio de vir como turista? Assim, eu pessoalmente, independente de qualquer... política, eu acho isso assim, não foi bom para o Canadá isso, não foi bom para os próprios imigrantes, não foi bom para a economia você poder fazer isso. Eu acho que se tem uma mudança, isso daí provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que podem ser afetadas. Porque a gente já viu, assim, até advogado de imigração aqui do Canadá, comentando, falando assim... Eu tô confuso. Porque a lei tá uma coisa com duplo sentido. Tá contraditório, né? Você pode, mas não pode, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que, assim, que pode mudar. Que deve mudar também. Outra coisa que pode mudar, assim, também no estalar de dedos, aumentar a exigência para inglês e limitar a idade em programas de imigração. Isso pode acontecer, por que não? Um governo que assumir, ele tem total capacidade de mudar isso, assim, como num estalar de dedos, né, cara? Por mais que tem gente que acha que, assim, não, o Canadá exige muito inglês, não sei o quê. Não, tem muito programa provincial, tem muita coisa. Tudo bem que isso é da província, não seria uma imigração federal. Mas a partir do momento que, às vezes, o governo ele começa a restringir, limitar um pouco a cota, limitar um pouco... As províncias elas vão ter que aderir a essa nova direção, né? E daí acaba também sendo afetado por causa disso. Então, assim, nível de inglês... Sabe outra coisa, assim, para terminar esse assunto, né? Determinar que só algumas profissões podem aplicar nesse mês, por exemplo. Isso já aconteceu no passado. Há 10 anos atrás, aqui num podcast nosso, a gente cobriu esse assunto. Falou assim, hoje só essas profissões podem ser chamadas. Sim. Isso daí é muito fácil de você alterar na imigração e muda e tira várias pessoas de fora do Plano Canadá, né? Que inclusive já tem uma base agora com essas mudanças do Express Entry, onde eles podem fazer chamada por profissão. Isso pode ser ainda mais refinado no futuro, né? Porque atualmente eles podem chamar por determinadas profissões, ou eles podem chamar todo mundo, né? Sem um limite de profissão. Pode ser que no futuro a gente veja que tem profissão que você não vai conseguir migrar se você está naquela profissão. E porque isso já aconteceu. Então, assim, o que a gente está falando assim, não, eles estão chutando, isso daí é difícil. Isso já aconteceu no passado. Então a gente não está dizendo que vai acontecer ou se isso deve acontecer. A gente está dizendo que isso aí pode acontecer. Vamos deixar claro isso. Isso pode acontecer e é algo que você deve refletir agora. Você que está assistindo esse vídeo, você deve refletir sobre isso. Essas regras mudam muito facilmente. Um governo pode alterar isso daí facilmente, como já foi alterado, como o Caio disse no passado. Né? Como a gente já viu também a velocidade que às vezes programas provinciais, que é ainda mais rápido, né? O programa provincial é mais rápido de ter mudança também, né? A província ela é muito mais rápido para fazer mudança em programas. Fecha programa, abre programa, limita programa, lança programa, a gente vê isso direto. Né? Agora, assim, para terminar, a gente está falando sobre o custo de vida, onde morar, onde trabalhar no Canadá, quais profissões estão em alta por região do Canadá. A gente gostaria de convidar você, são 2 aulas gratuitas que a gente gostaria de dar para você que está assistindo, basta você se inscrever em planocanadá.com. Essas aulas a gente vai mandar na segunda e na terça-feira que vem, ou seja, dia 11 e dia 12, correto? Dia 11 e dia 12 de setembro, você vai receber essas 2 aulas dando tudo de essencial que você precisa saber de Plano Canadá. Você se inscrevendo no planocanadá.com, na quinta-feira você vai receber todas as informações a respeito do nosso serviço da área VIP. Tudo que inclui. Então, Caio, assim, vamos fazer um resumo, né, pro pessoal, né? Você já falou, a gente tem dentro da área VIP uma agência completa, equipe para atendimento individual, aonde você quiser estudar, que curso que você quiser fazer no Canadá, a nossa equipe vai ajudar você. Isso daí a gente já comentou. Você falou do curso de inglês, a gente tem uma plataforma de curso de inglês. Né? Tem a comunidade da área VIP, com mais de 7 mil pessoas. Muita gente já está aqui no Canadá, as pessoas continuam participando, se ajudando, tudo. Essa parte da comunidade
assim, por muitos anos a gente sempre recebeu as comentários, depoimento, falou assim, a comunidade é o que mais me ajudou a me manter no plano Canadá, a manter motivado, né, ou com dúvidas, né, porque quantidade de discussão e discussão de qualidade, porque sabe por quê? Você vai encontrar pessoas, quando a gente fala do plano Canadá, você tem que ter um plano paralelo também àquilo, né? Porque não adianta você falar assim, não, eu vou para o Canadá dessa forma, só que daí você daí vamos supor, você não é chamado. Só sabe? se for do Brasil, não, eu quero migrar do Brasil. Então você sempre tem, né, um plano A, um plano B, um plano C e eles devem rodar paralelamente. O legal da comunidade é que você vai ver muita gente falando assim, o meu plano é esse, só que eu também estou fazendo isso, sabe? Ou eu vim com o meu plano B, porque o plano A não funcionou, entendeu? Então assim, é um lugar muito legal de brainstorm para você assim, ter ideias de como você executar o Plano Canadá, além também a gente tem lá o quê? Centenas ou talvez milhares de dúvidas já respondidas, né? Sem contar isso É um também, banco de dados aí de quase 10 anos, né, de debates e dúvidas, né? E com relação ao network, a parte profissional, Caio, a área VIP pode te ajudar. Recentemente a gente lançou o VIP Assist, que é para ajudar você a procurar por trabalho no Canadá. Caio, isso daí já ajudou muita gente. Inclusive, se você entrar no nosso Instagram, @irmãosprezia, a gente já passou de 300 depoimentos de pessoas falando assim, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida ou no Plano Canadá, foi ter entrado para a área VIP, né? Sim. E muitos falando assim, o VIP Assist me ajudou a conseguir uma entrevista de emprego, me ajudou a conseguir uma vaga de emprego, está me ajudando a aplicar para currículo, formatar meu currículo. Caio, explica assim rapidamente, o que o VIP Assist traz para a pessoa, é a última atualização que a gente teve na área VIP. Assim, né, assim o VIP Assist tem muita funcionalidade, só que nessa parte de emprego, você tem uma ferramenta que vai te ajudar a produzir o seu currículo. Entendeu? Mesmo que ele esteja em português, sabe? Mesmo que você ainda não sabe o que colocar, vamos supor, você quer criar o seu primeiro currículo, você não sabe como escrever, a ferramenta vai te ajudar nisso, vai te ajudar a formatar tudo certo, vai te ajudar realmente a tirar o melhor das suas habilidades e colocar aquilo por escrito em inglês, entendeu? Inclusive foi engraçado porque essa última semana a gente está com uma vaga aberta para trabalhar com a gente, né? Para a parte de consultoria de imigração. E eu estava até comentando com o Guilherme, a gente está revisando os currículos e a gente rejeitou assim, mais de 70 currículos no Indeed, né? E daí, vendo currículo por currículo, você vê assim, como que a pessoa pode aplicar para uma vaga com um currículo daquele? Ou escrevendo daquela forma? Uma empresa no Canadá. Sabe? Assim, é chocante, porque basta analisar aquilo que a gente tem na área VIP, tanto a parte de treinamento de trabalho no Canadá que a gente tem na plataforma de treinamento, quanto usando essa ferramenta nova, se vai ser impossível você fazer um trabalho tão ruim aplicando para uma vaga se você estivesse usando essas ferramentas, né? Então assim, o nosso foco realmente é ajudar você a aplicar para vagas de emprego e você não ser um desses casos bizarros que as empresas já deleta, recebe, né? que Sabe empresa por quê? deleta. Porque às vezes a pessoa tem na maior parte das vezes, a pessoa tem uma excelente experiência profissional, às vezes excelentes habilidades, mas chega na hora de se vender, né, entre aspas, né, para uma aplicação de vaga de emprego, a pessoa ela escorrega aí. Né? Então isso daí é algo que acontece muito. Sim, Caio, então a gente gostaria de convidar a pessoa, agora que você que chegou até agora aqui, você quer passar um password, cara? Uma senha que a gente vai dar preferência para responder perguntas? Então você coloca essa senha e daí a gente vai selecionar algumas perguntas para responder no podcast? Isso, a senha é VIP Assist. Nossa! Pode escrever com 2 S, 3 S. A senha é VIP Assist, de assistência em português, né? Sim, VIP Assist. A gente vai dar preferência. Coloca assim, senha VIP Assist e manda sua pergunta, a gente vai dar preferência. E se inscreva agora em planocanadá.com, que a gente vai te mandar 2 aulas gratuitas no começo da próxima semana, dando um resumo do Plano Canadá, e na quinta-feira você vai receber todas as informações, como também ser o nosso cliente da área VIP. Exatamente. Então, se você chegou até aqui, você ainda não se inscreveu no canal, não se deixou o seu like, é um absurdo, né, Guilherme? É um absurdo. Você chega até o final do vídeo, você não dá like e coloca o seu comentário e não se inscreve no canal. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva, que talvez para você isso não faz muita diferença, mas para a gente faz uma grande diferença. Para quem produz conteúdo, para quem trabalha com o YouTube, faz uma diferença muito grande a sua ajuda. Arrebenta no gostinho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão interessadas em sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. Exatamente. Um grande abraço, até o podcast de domingo. Tchau, tchau.